Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6, e sim, esse é o mesmo capítulo que nós trabalhamos ontem. Ontem nós meditamos um pouco baseado no milagre da multiplicação de pães e peixes. Hoje eu quero permanecer no capítulo 6 e eu vou ler aqui, gente, uma história que é imediatamente depois da multiplicação de pães e peixes, tá bom? Nós vamos ler a partir do versículo 45, mas antes de nós entrarmos nesse conteúdo, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente. Marcos capítulo 6, versículo 45 em diante diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, Jesus subiu ao monte para orar, e ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. E alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Os seus corações estavam endurecidos. Gente, isso aqui é um texto tão profundo, mas eu quero nos próximos minutos aqui compartilhar algumas coisas no qual esse texto fala comigo e vai falar contigo, sem sombra de dúvidas. O primeiro delas é que, note que o versículo 45 começa com um trecho logo em seguida. Então, após o milagre da multiplicação dos pães, Jesus ele insiste para que os discípulos peguem o barco e atravessem o mar, atravessem para o outro lado antes dele mesmo. Eu pergunto, por que Jesus teve pressa em tirar os discípulos daquele ambiente de milagres? Pense comigo, por que Jesus teve pressa para tirar os discípulos daquele ambiente de milagres? E olha que interessante. Quando Jesus multiplica pães e peixes, gente, e alimenta a multidão, aquilo era um ato de uma notoriedade social muito grande. Mal comparando, só para você entender a profundidade desse milagre, trazer uma comparação para os dias atuais. Multiplicar pães e peixes, multiplicar comida naquela época seria o equivalente a multiplicar dinheiro hoje. Imagine comigo, se alguém chega para você e fala assim, olha, vem para o meu culto, vem para o meu ajuntamento, vem para a minha conferência que eu vou multiplicar o dinheiro que tem na tua conta. Se você tem 1.000, você vai ter agora 10.000. Se você tem 10.000, você vai ter 100.000. Se você tem 100.000, você vai ter 1.000.000. Nós vamos aqui concordar que essa conferência iria bombar, né? Por quê? Por que eu coloco essa questão do dinheiro? Porque embora a multiplicação de comida fosse, sim, um milagre muito relevante mesmo na nossa época, mas naquele momento, os alimentos representam algo muito mais importante e até escasso do que os dias de hoje. É claro que ainda hoje eu tenho consciência de que milhões de pessoas morrem de fome no mundo. Porém, a fome que nós temos atualmente é chamada no campo da sociologia, eu vou utilizar um termo da sociologia, é chamada fome política, ou seja, tem comida suficiente para alimentar todos os seres humanos vivos hoje. Tem e tem de sobra. Porém, a comida não chega para todo mundo por diversas razões, seja ela política partidária, seja ela geografia, seja ela logística, interesses pessoais. Então, diversas razões que nós abarcamos no termo fome política, ou seja, comida tem,
Ela só não chega para todo mundo. E infelizmente, ainda hoje, milhões de pessoas morrem de fome no mundo. Porém, já é possível averiguar através de pesquisas que mais pessoas morrem por ano por consumir comida do que por não consumir. Então, o número de pessoas que morrem por conta de uma alimentação equivocada, vamos aqui pensar em algumas doenças que uma má alimentação pode trazer, né? O quadro de colesterol alto, diabetes, obesidade mórbida, uma série de problemas de saúde que podem resultar de uma pessoa ter uma dieta frágil, por assim dizer. Então tem mais pessoas hoje morrendo no mundo por comer do que por não comer. Olha o quadro que nós vivemos. Naquela época a gente era diferente. Jesus ele vem à Terra num tempo e até hoje Israel, o território de Israel hoje é um território quase que 70% totalmente desértico. Jesus ele está num lugar em que é difícil você plantar e desenvolver não só a agricultura, mas a pecuária. Nossa agricultura ela é muito mais ampla hoje por conta de produtos que são considerados agrotóxicos. Por conta dos agrotóxicos que milhares, milhões de quilômetros de hectares não são devastados por pragas e então tem comida suficiente para alimentar muitas pessoas. Naquela época, se a pessoa plantasse bem, cultivasse bem, cuidasse muito bem, mas se uma praga viesse e atacasse a plantação, já era. Então, a tecnologia menos evoluída e também o solo menos fértil afetava bastante. Gente, nós estamos num país, o Brasil, que é altamente privilegiado em termos de solo. O solo brasileiro é muitíssimo rico. Rico tanto de minerais. Vai estudar a história do ouro. O Brasil tinha mais de 50% do ouro mundial, né? Não só de minerais, mas também da fertilidade do nosso solo. Basicamente, qualquer semente que você jogar no chão no Brasil, ela vai dar. A planta vai crescer de algum jeito. Muito difícil você ter um solo que não seja fértil no Brasil. Isso é um privilégio. Então, por nós nascermos e vivermos nesse privilégio, a gente não tem dimensão que é estar numa região completamente desértica, onde o alimento era, de fato, uma guerra diária. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, quando Jesus multiplica pães, aquelas pessoas começam a querer proclamar Jesus como um rei político sobre elas. Elas começam a olhar para Jesus e dizer assim, ó, esse cara vai resolver todos os nossos problemas. O problema da comida é um problema social tão forte que a primeira tentação de Jesus no deserto, você vai ver lá, Satanás ele fala assim, ó, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Satanás ele tenta Jesus a ser um mero resolutor de problemas sociais. Tiago, então resolver problemas sociais é errado? Não, pelo contrário, uma bênção de Deus. O problema seria trocar o propósito eterno apenas por uma solução temporária. De que adianta alimentar o estômago enquanto a alma está vazia? Olha que interessante. Essas pessoas já querem proclamar Jesus como rei, já estão exaltando Jesus, e Jesus ele fala para os seus discípulos adiantarem e saírem dali. Sabe por quê? Porque, de algum modo, Jesus sabia que os discípulos não estavam preparados para aquele tipo de elogio, para aquele nível de aclamação. Eu costumo dizer que o elogio ele é como o vinho. Como assim? O vinho, se você degustar um pouco, degustar um cálice, você vai sentir o sabor, você vai se deliciar. Tem até fatores medicinais que tem a ver, que tem vínculo com a ingestão de uma pequena dose de vinho. Agora, se você toma uma garrafa inteira, 2 garrafas inteiras, pelo menos aí você vai vomitar. Vai passar mal, que ele não vai fazer bem, porque é excesso. E, inclusive, isso vai te deixar no estado de embriaguez que pode te levar a tomar decisões bastante equivocadas. Então, o elogio, ele é como o vinho. Você receber um bom elogio, um bom feedback é saudável. Faz bem para a alma. É importante você ter pessoas que te deem feedbacks justos. E dentro dessa justiça, se você merece um elogio, te elogie. O elogio é um bom motivador.
Mas o elogio muitas vezes pode inebriar a nossa alma e nos fazer ter uma percepção distorcida da vida. Nós até temos um termo popular aqui no Brasil, onde nós falamos assim: fulano deixou o sucesso subir para a cabeça. É. Quando é que a pessoa deixa o sucesso subir para a cabeça? Quando ela está tão cercada de pessoas que só aplaudem ela, que só elogiam, que só falam bem, que ela passa a ter uma percepção distorcida da vida. Então, quando o sucesso sobe a cabeça, normalmente nós já temos ali o prenúncio de uma queda que vai ser dolorosa. Então, Jesus ele faz os discípulos saírem dali para eles saírem desse ambiente de glorificação humana. E quantas vezes Deus ele nos tira do ambiente de milagre, a gente não entende o porquê, mas é porque ele conhece os limites da nossa alma e ele sabe que mesmo uma coisa que é, entre aspas, boa, se for em excesso, vai fazer mal. Tem bênçãos, ouça, tem bênçãos para o qual o nosso coração não está preparado para gerir. Tem bênção que pode se tornar uma maldição. Tem coisas que são essencialmente boas ou neutras, mas que, se não forem bem geridas, podem se tornar uma pedra de tropeço. Citei aqui em devocionais anteriores uma frase do pastor Ricardo Robortella, que falou muito ao meu coração. Ele fala assim: cuidado para o sucesso não se tornar uma prisão. O sucesso tem se tornado uma prisão na vida de muitos ministros. Né? E essa fala é dele num contexto ali de escola, né? Pastor Ricardo Robortella, que tem a Escola do Clamor. Inclusive, dê uma pesquisada aí depois nas redes sociais, aqui no YouTube. A Escola do Clamor é uma benção, o pastor Ricardo, ele falando isso na edição desse ano. Né? Não deixe o sucesso se tornar uma prisão. Quantas vezes coisas boas chegam para nós por deslize, a gente acaba desperdiçando aquela bênção, transformando-a numa prisão, transformando-a numa maldição. Então, Jesus sabia que os discípulos não estavam preparados para aquilo. Ele manda os discípulos adiantarem. Agora, quando os discípulos adiantam, o que acontece? Jesus ele vai para o monte orar. Normalmente, quando nós temos uma grande vitória, a gente vai na pizzaria comer uma pizza, vai na churrascaria, no rodízio, né? Vai celebrar com os amigos. Jesus ia para o monte orar. É claro, gente, eu não quero aqui demonizar comemorações humanas, tá bom? Se você recebeu uma boa notícia, Tiago, vou casar, vou ter um filho, vou ser promovido no trabalho, recebi aqui uma boa notícia que fui curado, um parente meu foi curado. Celebre mesmo. Vá para a pizzaria mesmo, vá para a churrascaria mesmo. Celebre com sua família, seus amigos, isso é bom, isso é bênção. Mas Jesus ele não se deixava inebriar pelo sucesso. Ele sabia que mesmo que ele tivesse alcançado o maior sucesso ministerial dele, talvez aqui nesse momento aqui da multiplicação de peixes e pães, talvez seja a maior amplitude, né, e maior barulho que o ministério de Jesus tinha feito até esse momento, mesmo assim ele sempre se reconhece como dependente da oração. Gente, se Jesus orava todos os dias e não abria a mão da oração por nada, quem sou eu, quem somos nós, quem é você, para abrir mão dessa ferramenta espiritual tão importante? Nós precisamos ter uma vida sólida no secreto, independente de qualquer condição, independente de qualquer situação. E muitas vezes, quando recebemos grandes bênçãos, a nossa tendência humana, nossa carne, essa tendência é baixar a guarda, é relaxar, é arrefecer. E muitas vezes é aí que começa a nascer uma certa frieza, um certo desleixo na vida espiritual. Mas Jesus nos ensina que mesmo diante de grandes vitórias, acontecimentos de grande repercussão, a oração, gente, é uma ferramenta para todos os momentos. E aí o que acontece? Jesus está num lugar alto, orando, e os discípulos foram para o outro lado da margem. Eles foram atravessar o lago, atravessar o mar com o seu barco. Então Jesus está daqui vendo tudo, os discípulos estão aqui, ó. A Bíblia fala que no meio da noite os discípulos estão atravessando, versículo 47, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra, verso 48, ele viu os discípulos remando com dificuldade. Então, Jesus está vendo uma tempestade ali, o vento está soprando contra o barco, ele está aqui em cima orando e os discípulos estão aqui embaixo. Agora eu te pergunto, gente, para quem prestou atenção no início do devocional,
Quem foi que mandou os discípulos irem para o outro lado do rio, do mar, do lago? Não falo isso só porque às vezes chama mar, por exemplo, Mar da Galileia. Mar da Galileia é um lago, tá, gente? Chama-se de mar. Mas, enfim, quem foi que mandou os discípulos passarem para o outro lado da margem? Foi Jesus. Quantas e quantas vezes nós passamos por tempestades por seguirmos uma direção de Jesus? Eu me lembro aqui de uma história, um amigo meu me contou, uma história bastante tocante, porque, como é que eu posso colocar aqui? Digamos, eu não posso falar muita coisa, né? Digamos, no cenário, na vida profissional dele, ele recebeu uma proposta ali de corrupção, uma coisa, situação negativa. E ele falou, infelizmente, eu não. Infelizmente, não, felizmente, né? Eu não me envolvo com isso. Isso aí é para terceiros, eu não. E por conta dele não se envolver naquele esquema, começaram a sabotá-lo. Ele teve que sair do trabalho. E ele fala assim: Tiago, eu passei um perrengue financeiro grande. Por quê? Porque minha família precisava desse sustento e eu perdi o sustento por ser fiel a Deus, por ser fiel aos meus princípios, por não aderir ali a todo um contexto ali de corrupção, de situações negativas, contrárias à palavra de Deus. Muitas vezes nós passamos por tempestade por obedecer a Jesus. A gente acha, não, se obedecer a Jesus, ficar livre da tempestade. Não. Obedecer a Jesus não te livra da tempestade. Porém, quando você está no meio da tempestade, gente, os discípulos estão aqui embaixo, no meio do mar, o vento está forte, o barco está balançando de um lado para o outro, não dá para ver mais nada. Veja no YouTube depois alguns vídeos assim de navios enfrentando tempestades no meio do mar. Os vídeos são assustadores. Você não consegue pensar nem mais nada, meu irmão, só em sair daquela situação ali. Mas, mesmo que os discípulos não percebessem, Jesus está aqui em cima, no monte, olhando para eles. Sabe o que isso ministra no nosso coração? É que mesmo quando a gente acha que Jesus não está nos vendo, você está no meio da tempestade, Deus, será que você não está vendo o que eu estou passando? Jesus está aqui em cima. Mesmo se você perceber, Ele está te vendo o tempo todo. Tem situações, cenários, capítulos da nossa vida que a gente não tem certeza que Deus não está percebendo o que está acontecendo. Não é possível. Deus, se o Senhor está percebendo, faz alguma coisa. A gente pensa que Deus não está percebendo, Deus não está agindo, mas aqui em cima, Jesus está aqui, ó, intercedendo por nós, mesmo sem a gente perceber. Isso é muito forte, gente. E aí, diante desse contexto de intercessão, Jesus não apenas ora pelos discípulos, mas a Bíblia fala que ele vai até os discípulos andando sobre o mar. E quando Jesus chega até os discípulos, olha o que diz o versículo 49. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram. Gente, vamos abrir o coração aqui. Eu não julgo os discípulos. Talvez você diga assim, pô, esse discípulo é tudo frouxo, hein, Tiago? Não, eu não julgo os discípulos não, gente. Eu sei que nem todo mundo aqui já andou de barco, navio, cruzeiro, enfim, iate, sei lá, ferryboat, né? Aqui em Salvador tem travessia ferryboat. Nem todo mundo já andou de barco aqui de noite. Imagine você de noite, tudo escuro, só a luz do luar. Tempestade, vento forte, o barco tá balançando de um lado pro outro. Aí você vê uma imagem de um cara vestido de branco andando pela água. Pelo amor de Deus, amigo. Pelo amor de Deus. Aí você tem que escolher, você vai morrer afogado ou você vai morrer de susto. Não é verdade? É um negócio assustador, até porque hoje, eu e você, nós estamos lendo aqui, ó. Então a gente já tem essa imagem mental, olha, Jesus andou sobre as águas. Os caras nunca tinham visto isso não, gente. Ninguém nunca tinha contado isso pra eles, não. Ver um cara de branco andando sobre a água no meio do mar naquela tempestade, os caras pensaram, eu tenho certeza, os caras pensaram que eu tenho certeza que esse bicho, essa imagem, eu falar esse bicho, né? Forma de baiano falar. Essa imagem, esse cara que tá vindo é um fantasma. O baiano falaria, esse bicho é um fantasma. Quem é de fora da Bahia não vai entender nada, mas é como muitas vezes o baiano se expressa aqui. E então eles ficam assustados, e olha que interessante, versículo 50, Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Sabe por que às vezes a gente não percebe que, olha só gente, o pavor, o medo é uma coisa boa, tá? O medo é um mecanismo de defesa inteligente para você saber lidar com algumas situações. Qual o problema? É quando o medo, ou ele te paralisa, quando não deveria paralisar, esse é um dos problemas. O segundo problema
É quando o medo evolui para o estágio do pavor. O que é o pavor? É quando você começa a ficar fora de si. Você começa a tomar decisões irracionais porque você está apavorado. Entende? Se você já foi num lugar que alguém falou assim, é mal assombrado, e você ficou ali assustado, tal, tudo ligado, passa qualquer barulhinho, você já toma aquele susto, porque você está apavorado. Você está muito mais entregue aos seus instintos naturais do que você não consegue mais racionalizar, pensar direito. Então, muitas vezes, Deus já está agindo em providência, já está entrando em providência na nossa vida, já está interferindo na situação, mas o medo, o pavor no nosso coração é tão grande que a gente não percebe que é Ele que está se aproximando. A gente pensa que é um fantasma. A gente pensa que é um outro problema. A gente pensa que é mais uma dificuldade para lidar, mas na verdade é Jesus entrando em providência na sua vida. Ei, eu vim aqui como profeta de Deus para você hoje, para te lembrar do que Jesus falou. Coragem, sou eu, não tenham medo. Diante da tempestade que você está passando, Jesus está te dizendo hoje, coragem, sou eu, não tenha medo. Ele vem para acalmar a tempestade que está dentro de nós. Inclusive esse trecho, gente, é porque aqui Marcos não dá esse detalhe. Mas essa história aqui é a história onde Pedro também anda sobre as águas, tá? Se você for ler essa história, se não me engano, em Mateus, se não me engano, deixa eu só conferir aqui, tá em Mateus 14, tirar essa dúvida aqui. É exatamente aqui, ó. Mateus 14, se você for ver do versículo 22 até o 32, é exatamente essa história, só que com um pouco mais de detalhes. Você vai ver que Marcos 6 não tem a parte onde Pedro anda sobre as águas, né? Onde Pedro fala assim, Senhor, se és tu, me manda aí ter sobre as águas contigo. Esse detalhe Marcos não entra nesse detalhe, Mateus entra. Inclusive, estou preparando o material que vai ser uma bênção para te ajudar a duas coisas. Primeiro, a confiar no texto bíblico, a entender essas nuances bíblicas e para te ajudar a estudar a palavra de Deus. A você ler o texto, entender o contexto, interpretar o contexto daquela situação e trazer as lições para o seu dia a dia. Estou preparando esse material. Nos próximos dias, fique ligado que eu pretendo trazer essa ferramenta de desenvolvimento espiritual que vai ser revolucionária para a sua vida. Então, Mateus 6 não traz esse detalhe, lá em Mateus 14 tem essa outra história, mas aqui a leitura, a narração de Marcos, ela se resume a dizer, deixa eu ver aqui o versículo 51. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Eles ficaram, quero terminar com isso aqui, ó. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Olha só, gente, vamos retomar o milagre dos pães que nós falamos ontem. Como é que acontece o milagre? Aparecem lá 5 pães e 2 peixinhos, certo? Jesus pega lá, me dá aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, ele dá graças a Deus. Pai, te dou graças por esse pão. Partiu o pão, entregou para os discípulos foram entregando para cada um. Eu sei que 5.000 pessoas comeram. Milhares de pessoas se alimentaram com 5 pães e 2 peixinhos. Agora, não foi Jesus que saiu distribuindo os pedaços de pães. Jesus distribui para os discípulos e os discípulos distribuem para as pessoas que ali estão. Ou seja, os discípulos foram participantes do milagre e eles não entenderam o milagre. Eita, meu Deus, isso aqui é material de mentoria, gente. Isso aqui tem que fazer mais 1 hora de devocional para explicar esse mistério aqui. É um risco muito grande, você chegar ao ponto de participar do milagre e não entender o milagre. Agora o detalhe aqui, ó. Qual o problema, Thiago, de não entender o milagre? Eu sei, tem milagres que realmente ninguém vai entender, porque é acima da mente humana, mas tem uma explicação aqui, ó. Versículo 52. Pois não tinham entendido o milagre dos pães, seus corações estavam endurecidos. A expressão coração endurecido, coração de pedra na Bíblia é algo negativo, fala de alguém que não está sensível ao que Deus está fazendo, não está percebendo, não está alinhado com Deus, sintonizado com Deus. Ou seja, há sim um risco muito sério de você participar da obra de Deus e não estar sintonizado com Deus. Gente, os discípulos, eles não só observaram o milagre da multiplicação dos pães, eles viram, eles participaram. Foi eles quem distribuíram os pães para a multidão.
Mas eles não entenderam o milagre, pois seus corações estavam endurecidos. A dureza de coração, ela pode te causar um dano tão violento a ponto de você fazer parte da obra de Deus e estar distante de Deus. Quantas pessoas estão assim, né? Mas, Thiago, eu faço parte de uma comunidade de fé, eu tenho um cargo, eu tenho uma missão, eu tenho experiência, eu tenho isso e aquilo, mas não adianta nada disso se teu coração estiver endurecido. Ninguém vai dar carteirada em Deus. Mas um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza, entende? Então, a despeito de toda a sua, vamos chamar de carreira da fé, de tudo que você já viveu com Deus, todas as histórias que você tem com Deus. Ah, Thiago, se você conhecesse a minha história, você ia saber grandes coisas já vivi com Deus, mas como é que está seu coração hoje? Hã? Porque você não pode, nós não podemos cair no risco de participar da obra de Deus e estar desconectado de Deus. Um coração endurecido vai nos deixar atônitos, medrosos, em pânico. Mas quando nós afinamos a nossa sintonia com a de Deus, aleluia, Ele faz grandes coisas. Mais do que fazer pelas suas mãos, Deus quer tocar o seu coração. Mais do que fazer pelas suas mãos, Deus quer tocar o seu coração. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado pelas lições dela. Eu oro para que o Teu Santo Espírito coloque na parte mais profunda do nosso coração as lições que nós ministramos hoje. Fala conosco, Deus. Fala com o nosso espírito. Nos coloca, meu Pai, num ambiente onde nós estaremos guardados contra os danos da glória humana. O Senhor conhece as nossas limitações mais do que nós mesmos. E nos ajuda, Pai, a despeito de todos os milagres que já vivemos ou viveremos. Principalmente, Pai, o nosso coração nunca se afaste de Ti. Eu oro e agradeço a Ti por cada um dos que estão aqui comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para essa transmissão alcançar outras pessoas. Te convido a se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal. Vem conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E antes de você sair desse vídeo, te convido a deixar um comentário aqui sobre qual foi a parte que mais falou contigo nesse devocional, tá bom? Em poucos dias, se Deus permitir, vou anunciar uma boa novidade, que vai ser uma ferramenta de bênção para muitos de vocês. Tamo junto sempre, shalom no coração, a gente se vê por aí, gente, até a próxima. Tchau, tchau.